Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu canal. Como vocês já sabem, eu sou o Matheus Schmaelter e se você não sabia e é a sua primeira vez aqui no canal, já clica no sininho para receber as notificações, se inscreve no canal para ajudar a gente a mostrar para o YouTube que esse canal é relevante e chegar a muito mais pessoas. No vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, vou fazer um vídeo respondendo perguntas que vocês me fizeram aqui no YouTube, uma coisa que eu vou fazer com frequência, então fiquem ligadinhos que a qualquer momento eu posso pedir uma série de perguntas para vocês, para eu responder aqui em formato de vídeo. Então vamos para a primeira pergunta. Vai, Carol! Gostaria de saber qual a origem e relevância de Kierkegaard na história da filosofia, seja do seu tempo, seja atualmente. Parece que o Kierkegaard é deixado de lado, não sei ao certos motivos, talvez por ser um autor mais underground se comparado aos mais famosos. Pergunta aí do Pablo Andrade. Bem, o Pablo faz aqui, na verdade, duas perguntas em uma só. A primeira é qual é a origem e relevância de Kierkegaard para a filosofia do seu tempo e a filosofia atual, e por que Kierkegaard não é tão reconhecido. Bom, a relevância de Kierkegaard se dá porque ele é talvez o primeiro a pensar o problema da filosofia no âmbito da própria existência. Então ele tira a filosofia do seu campo ideal e traz para a experiência da existência, né? Qual é a relevância de pensar a própria existência, ou qual é a relevância da filosofia abstrata para a nossa existência. Então o Kierkegaard ele vai fazer esse mergulho na experiência existencial, e por isso ele fala de angústia, por isso ele fala de desespero, por isso ele fala de pecado, de fé. Ele está sempre colocando o leitor no lugar daquele que decide. E isso, até onde eu sei, foi ele que começou, foi ele que trouxe isso e aí abriu possibilidade de se pensar existencialmente. É importante ressaltar também que Kierkegaard não foi o único a fazer isso no século XIX já, apesar de provavelmente ter sido o primeiro. O Nietzsche também faz um pouco esse movimento de trazer a filosofia para a própria experiência humana, para o campo da experiência do mundo e não operar no campo da idealidade. Por que Kierkegaard é menos conhecido do que Nietzsche, por exemplo? Eu tenho algumas ideias, não tanto pela filosofia dele, mas pelo em que língua ele escreveu. Pouquíssimas pessoas sabem dinamarquês. O dinamarquês não é uma língua muito conhecida, muito explorada, não é uma língua popular na filosofia, né? Enquanto o alemão de Nietzsche é. Né? Se Kierkegaard tivesse escrito em inglês, em francês ou em alemão, certamente ele teria ido muito mais longe, muito mais rápido do que tendo escrito em dinamarquês, como ele fez. E umas outras razões eu falei num vídeo sobre por que Kierkegaard é tão difícil, que está aqui no canal. Você pode clicar no card aqui, que você vai ser levado até esse vídeo, que fala muito sobre como que Kierkegaard foi recebido e divulgado. O modo como se viu o pensamento religioso dele, o modo picotado, vamos dizer assim, como as obras dele foram traduzidas, atrapalharam um pouco nessa recepção, nesse conhecimento. Então, Kierkegaard está já alcançando uma popularidade maior entre os filósofos, mas fato é que isso leva mais tempo do que com outros. Vamos lá para a segunda pergunta, manda aí. O Ítalo Moraes pergunta quais são as contribuições práticas de Kierkegaard para a sociedade ocidental. Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, até porque ela pode ser jogada para todo o campo da filosofia, né? Qual é a relevância prática da filosofia no mundo ocidental? A de Kierkegaard, especificamente, tem justamente a ver com a sua reflexão sobre a experiência existencial, sobre a relação do indivíduo com o seu mundo, sobre como ele faz uma crítica da sociedade do seu tempo e como essa sociedade é muito semelhante à nossa. Hoje em dia, na internet, você pode escrever textos anônimos ou você tem até o seu nome na sua rede social, mas a maneira como a gente escreve, como você escreve, é diferente do como se você tivesse presencialmente. Hoje em dia, a gente se perde em ideias de multidão, de massa, a gente está sempre fazendo referência a um grupo e muitas vezes a gente acaba abrindo mão da responsabilidade individual que nós temos nas nossas ações. É claro que a vida em comunidade é importante, o Kierkegaard em nenhum momento negou isso, ele não é um individualista, mas é muito importante estar consciente de si enquanto um indivíduo singular, que é responsável pela sua própria existência e tem uma ética pela qual ele é responsável na vida em comunidade, na vida no meio
da multidão, da sociedade, vamos dizer assim. Então a relevância prática de Kierkegaard é nos trazer a consciência de nós mesmos, a nossa responsabilidade diante do mundo. Num mundo como o nosso, onde a gente esbraveja muitas ideias e a gente lacra e a gente escreve textão nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, mas não coloca isso na prática. Talvez seja essa a maior contribuição para uma prática a partir da filosofia de Kierkegaard no mundo ocidental de hoje. Vamos lá para a nossa terceira pergunta, manda lá. Qual o lugar de Cristo de Deus na filosofia de Kierkegaard? Pergunta Denner Santana. Isso, Denner, é uma pergunta muito legal, gosto bastante, tem muito a ver com o que eu estudo em Kierkegaard. Há muita discussão sobre a pesquisa de Kierkegaard a respeito, por exemplo, da sua relação com a religião, qual é o papel do cristianismo. Em que medida se pode pensar Kierkegaard de maneira secular? Será que a filosofia dele tem contribuições para além de um pensamento, de um ambiente cristão? Isso é um problema que se enfrentou até pela recepção de Kierkegaard como pensador cristão por uns pastores nos Estados Unidos, né? Deu-se muita ênfase nessa questão cristã e se perderam outras dimensões da filosofia dele. Tendo dito isso, é importante ter isso em mente, o Cristo, na filosofia de Kierkegaard, é o modelo e o redentor. Essas duas características são muito importantes, porque ele é o modelo a ser seguido e, ao mesmo tempo, é aquele através de quem a graça acontece na vida do indivíduo humano, né? A redenção se dá através dele. Numa obra muito importante, bem pequenininha, mas tão importante quanto pequena, Migalhas Filosóficas, de 1844, o Kierkegaard opõe o cristianismo ao socratismo, né, e apresenta o Cristo, o Deus encarnado, como o mestre que dá ao discípulo a possibilidade da verdade, porque no cristianismo o ser humano não possui a verdade como era para o Sócrates, mas a verdade precisa ser dada a ele, e essa verdade é dada pelo Cristo, que é o Deus encarnado. É o eterno no tempo, que é, nessa obra, o que ele chama de instante. Então, nesse sentido, ele é o Redentor, é o que dá a verdade, e também o modelo, especialmente o modelo existencial a ser seguido. Deus, por sua vez, é o absoluto diante do qual o indivíduo existe singularmente. É ele que põe a tarefa existencial. É com ele que nós devemos nos relacionar absolutamente. Em Temor e Tremor, a famosa obra de 1843, quando Deus demanda que Abraão sacrifique Isaac, essa relação é a relação absoluta do indivíduo, relação do indivíduo absoluta com o absoluto, que é Deus. Nessa relação, o indivíduo se torna maior, quer dizer, está acima do universal, da sociedade, do ético, né? E aí Abraão tem que atender essa demanda, é uma demanda singular feita ao indivíduo. Deus é esse que põe a tarefa. No caso da existência, como por exemplo na obra O Desespero Humano, Deus nos dá a dádiva, que é possuir um si mesmo, e nos põe também a tarefa de tornar-se esse si mesmo. Então ele é o absoluto diante do qual nós existimos e que põe também a medida da existência. Pelo menos é assim que eu leio, certamente alguém que discorda de mim. Vamos lá para a nossa quarta pergunta. O Eisnage pergunta: as pessoas, quando nascem em si mesmas? Algumas deixam de ser si mesmas, outras não? Ou ninguém nasce em si mesmo e quando nós nascemos começa a jornada do encontro de si mesmo para então ser feliz de verdade? Eisnage é meu amigo Jancinho. Um abraço, Jance. É uma pergunta quase que capciosa, mas muito, muito boa. Na obra A Doença para a Morte, que a gente chama aqui de O Desespero Humano, o Kierkegaard fala que todos possuímos um si mesmo e que, no entanto, é necessário tornar-se. Ele diz que no momento da criação, Deus cria a síntese que compõe o ser humano, né? que compõe o si mesmo. Se você tem dúvida sobre isso, tem outro vídeo aqui no canal, você clica aqui no card sobre o que é o si mesmo, que vai ficar tudo perfeitamente claro para você lá. Assim eu espero, pelo menos. Mas quando Deus põe a síntese que compõe o si mesmo, e quando ele solta ela de sua mão, essa síntese se desequilibra. A relação entre elementos opostos que compõem essa síntese se perde, então fica desequilibrada, né?
Então, esse é o estado de todo ser humano, de acordo com o Anticlímacos, o pseudônimo, o autor da obra. Então, é necessário a cada ser humano tornar-se o si mesmo que é o seu. E é interessante como o Jansen coloca o ser feliz de verdade, porque não necessariamente tornar-se a si mesmo tem a ver com felicidade. Você pode ser uma pessoa extremamente feliz e, no entanto, ser uma pessoa que vive em desespero, porque vive fugindo de si mesmo. A felicidade não é uma categoria que determina o que é ser si mesmo, que determina a superação do desespero. Contudo, tem um outro termo muito caro à tradição cristã que aparece em outras obras de Kierkegaard, que é a beatitude eterna, a felicidade eterna. Isso sim é algo que se alcança tornando-se o si mesmo que é o nosso, ou seja, superando o desespero que nos acomete, essa doença mortal que acomete a todo ser humano. Gente, é isso. Foram essas perguntas que eu separei. Se você tem mais dúvidas, mais perguntas, não esquece de colocar aqui na caixinha para eu responder vocês. Vocês podem me perguntar também lá no Instagram ou lá no Twitter. Fiquem atentos que eu estou todo dia produzindo conteúdo sobre Kierkegaard e ávido por tirar as dúvidas de vocês e conduzir vocês junto comigo a um conhecimento mais profundo de Kierkegaard. A gente se vê no próximo vídeo. É sempre muito bom falar com vocês. Até lá. Tchau, tchau.